eu quero dar ênfase que é o versículo 32 que diz: e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Porventura não nos queimava o coração? Talvez na tua tradução diz assim: não ardia em nós o coração? Tem alguém que tem essa expressão? Não ardia em nós, não queimava o nosso coração quando ele nos falava. O contexto dessa palavra é Jesus ressurreto. Jesus já havia ressuscitado e Jesus começa a aparecer para o povo. Já havia aparecido para Maria, e Pedro e João já tinham corrido para o túmulo, e lá não encontraram Jesus, apenas as vestes, o manto, e agora Jesus aparece para esses discípulos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus começou a andar com eles, eles foram vendados os olhos espirituais. Eles foram impedidos de perceber que aquele homem que acompanhou eles era Jesus. Então, começa-se uma caminhada e uma jornada entre Jesus e esses dois discípulos. Coração inflamado, diga coração inflamado. Diga coração inflamado. Aleluia. Quando os discípulos tiveram a revelação de Jesus, tiveram certeza que, de fato, quem tinha acompanhado eles era Jesus, o que eles se lembraram, o que eles tiveram como sinal mais forte, de que de fato Jesus era mesmo ele desde o início, e eles deveriam ter entendido, percebido essa presença de Jesus, o sinal mais forte era o que eles sentiam no coração, enquanto aquele homem falava. Porventura, não ardia o nosso coração? Como é que a gente não conseguiu perceber que era o Senhor? O nosso coração parecia que ia pular para fora, o nosso coração estava se derretendo, estava como se estivesse diante de uma lareira, o nosso coração estava queimando. Como é que fomos tolos a ponto de não perceber que era o nosso mestre? Imagina quanto nós poderíamos desfrutar do melhor da presença dele, quanto nós poderíamos ter perguntado outras coisas se soubéssemos desde o início que era ele, mas ardia no nosso coração e a gente não sabia que era ele. Como assim? Não foi o manto, não foram as mãos furadas, não foi o cabelo, não foi o cheiro. Alguma coisa de sobrenatural tinha na vida daquele homem ao andar conosco. Estava na fala dele. A palavra que saía da boca dele queimava o nosso coração. E a pergunta que eu te faço é: a palavra de Deus ainda queima no teu coração? Tem queimado o teu coração? Eu quero te antecipar dizendo que, se você lê a Bíblia e ainda sente o coração queimar, se você escuta uma pregação e ainda sente o coração queimar, se ao ouvir algum trecho bíblico queima, alguma coisa toca, alguma coisa mexe dentro de você, saiba que Jesus está perto de você. Saiba que não foi uma mera leitura, não foi um mero pregador falando, saiba que não foi um mero áudio que você ouviu o próprio Jesus falando com você. E esse é o nível em que o Senhor quer que todos nós cristãos vivamos esse nível, sabe, nada de frieza, nada de comodismo. O Senhor não gosta do morno, o Senhor gosta do quente, alguém que está queimando por Ele. Então, se existir uma coisa, uma meta que nós podemos colocar de maneira saudável em nosso coração é: não vou viver um dia sem sentir a palavra queimar no meu coração. Todos os dias eu quero experimentar a palavra queimando dentro de mim, a palavra ardendo dentro de mim, porque quando a palavra começa a esfriar dentro de nós, irmãos, nós começamos a ficar cru. Diga cru, diga cru. Urubu. Você não pode ser cru. Você tem que estar assado o tempo todo. Você tem que estar esquentado, aquecido o tempo todo na fornalha de Jeová. Ser quente, ser um crente quente, é um crente apaixonado pelo Senhor. É um crente acessível e sensível à voz do Senhor. Alguém que quando Deus começa a falar, o coração derrete. Alguém em quem Deus ainda tem acesso no coração. E nós precisamos submeter o nosso coração à transformação do Senhor. Precisamos submeter o nosso coração ao queimar da palavra de Deus. E eu te digo, meu irmão, quando nós lemos a Bíblia,
quando buscamos intimidade com a Bíblia, quando buscamos ouvir a voz de Deus na palavra, Ele fala conosco. Na verdade, a palavra de Deus é a ferramenta que Ele tem para aquecer o nosso coração, transformar o nosso coração, quebrantar o nosso coração. Tudo que Deus faz por meio da palavra. Eu estou frio, pastor. Oh meu Deus, faz tempo que eu não sinto nada. Meu irmão, mergulhe na Bíblia. Começa a meditar como? Passa uma semana, de manhã, de tarde, de noite, lendo, meditando, lendo. Você vai ver, meu irmão, rapidinho, o teu coração vai voltar a queimar. É impossível alguém expor seu coração à leitura da palavra, ao ouvir a palavra e não ser quebrantado. Tem esse. Até aqueles que vão estudar a Bíblia com o propósito de contradizer a Bíblia, a maioria deles tem se convertido. Augusto Cury, ele crê em Deus, ele crê em Jesus, por quê? Porque ele foi estudar a Bíblia para contradizer a Bíblia. Um grande filósofo chamado Josh McDowell, tem livros dele, tem até um filme dele. Ele escreveu, ele e o filho dele escreve muito. Ele escreveu um livro chamado Mensagem que Exige um Veredito. Ele era um filósofo, passou 5 anos estudando a Bíblia para contradizer a Bíblia. Não conseguiu resistir, se converteu. Escreveu muitos livros provando cientificamente que Jesus é o Filho de Deus. Pense! Que mergulha na Bíblia e não é transformado, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é gloriosa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é forte, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é base, a palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é tudo que você precisa para ser feliz. Vamos deixar a palavra de Deus aquecer o nosso coração. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Romanos 10, 17. O que é que diz lá? Diga, para que senão eu não vou dizer não, porque eu esqueci. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado quem lê e quem ouve as palavras desta profecia. Em João 17, 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 1 diz: no princípio era o verbo. Na King James fala: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, que Ele sustenta a terra, o globo terráqueo, com a palavra do seu poder. Em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 9, versículo 11, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Josué 1:8, lá diz: guarda a palavra, toma a palavra, não aparte essa palavra da tua boca e do teu coração, medite nela de dia e de noite, porque ela te fará ter sucesso na vida. Aleluia, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Em Efésios capítulo 5, versículo 26 fala que Jesus santifica a igreja pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Em Isaías 55, 10 e 11 diz: assim como a chuva cai na terra e rega a terra e faz produzir legumes e cumpre o propósito, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, versículo 36 diz, não busque lá não, pode ser que não seja, mas é lá mesmo. Lá diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Em Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus?
manancial de consolo e conselho, guia de exemplo e ensinamento, mestre silencioso em permanente disponibilidade. A Bíblia é o mais secreto confidente, e ninguém sai de suas páginas sem receber apaziguadora resposta para suas dúvidas e consolo para seu desespero. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, é ela que você deve buscar, é nela que você deve debruçar, é ela que você deve ler, porque Deus vai te transformar por meio da palavra. Porventura não queimava o nosso coração quando Ele nos falava. Quando eu leio a palavra, quando eu escuto a palavra, só tem uma coisa a acontecer: ela vai queimar no meu coração. Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Aí tu fica aí lendo Harry Potter, lendo Sabrina. Ainda tem Sabrina? Lendo Paulo Coelho, Chico Xavier. Meu irmão, para de perder tempo. Leia aquilo que vai agigantar a tua fé, que vai fazer de você um vencedor, matador de gigante. Amém? Posso ouvir aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Tem gente que vai ouvir a palavra de Deus pela primeira vez e ela vai surtir efeito. Eu sei que sim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ela começou a surtir um efeito tremendo na nossa vida. Mas hoje eu queria falar, porque provavelmente todo mundo que está aqui é crente. Tem alguém que não é crente aqui? Todo mundo é crente, amém? Então eu vou falar para quem já é crente. Eu vou falar para quem já tem uma caminhada com o Senhor. E essa palavra, ela deve motivar você a tomar rumos. Nós estamos gravando, irmãos, os cultos, porque nós estamos abençoando pessoas no YouTube, no Facebook, amém? Quantos pregadores ungidos tem no Brasil e você passa o dia inteiro escutando eles? Tem ou não tem? Pois é. Eu tenho recebido mensagens dos 4 cantos do Brasil, confirmando o quanto Deus tem ministrado ao coração dessas pessoas, através das mensagens no YouTube, Facebook. Então, nós estamos investindo porque nós não estamos aqui apenas para pastorear uma igreja, mas para pastorear a nossa geração. Amém, queridos? Aleluias. Vamos lá. Todo discípulo, todo cristão que anda com o Senhor deve conservar o seu coração queimando por Ele. Eu vou dizer uma coisa para você. A pior coisa, pior do que uma pessoa que está começando na fé ou está tentando conhecer a Deus, é um crente que perdeu o Senhor. Um crente que se perdeu no meio do caminho, um crente que se esfriou, um cristão que já não tem mais sabor em ler a Bíblia, um cristão chamado o crente saudosismo. Já ouviu falar no crente saudosismo? O crente do saudosismo é aquele crente que tem 10 anos na igreja, 15 anos, 20 anos, e ele passa a vida inteira contando a história de como foi bom no começo da sua fé. Como era bom, eu ia para os montes orar, eu lia a Bíblia direto, eu orava, me trancava no quarto, eu fui batizado com o Espírito Santo. Quanto foi isso? Em 1915. E agora? Agora eu amadureci. Amadureceu nada, você se esfriou. Todo cristão deve cultivar e deve conservar o seu coração queimando por Deus. Quando a gente se converte, começa a se queimar pelo Senhor, a gente quer pregar o Evangelho, a gente evangeliza todo mundo, todas as pessoas estão perto, a gente evangeliza. 10 anos depois, as pessoas estão indo para o inferno do teu lado, você não tem coragem de abrir a boca para pregar, sabe por quê? Não é porque amadureceu, não. Não é porque agora você está buscando oportunidade, não. É porque você se esfriou. Na hora que você começa a esquentar o teu coração de volta, você não aguenta, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando alguém está do seu lado contando o problema dela, ou contando piada, ou falando qualquer outra besteira, você não aguenta, você abre a boca e começa a colocar para fora o que tem dentro de você. E se você estiver cheio da palavra, queimando pela palavra de Deus, vai sair palavra de Deus para edificar o coração de quem está ao seu redor. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, se você quiser se acomodar, viver como um crente acomodado, um crente frio, eu vou te indicar algumas igrejas para você ir. Aqui tu não vai ficar, porque se tu ficar aqui, ou tu se esquenta por você mesmo, ou tu se esquenta, que nós vamos dar na orelha, nós vamos perturbar teu espírito, vamos perturbar teu coração. E se eu perceber que com toda a palavra que temos pregado, você não tem se despertado, eu vou orar, jogar praga para demônio começar a perturbar você na tua dormida, que é para você ver se pelo menos acordando de madrugada com medo, você ora, você busca a Deus. Se eu começar a perceber que o povo vai estar prosperando e está se esfriando, eu vou pedir para Deus mandar deserto, Senhor, manda dificuldade, que é para esse povo aprender a estar perto de Ti. Porque tem gente que só busca a Deus quando está com problema, e Deus não quer isso. Deus não quer que a gente busque Ele apenas por causa dos problemas. Deus quer que a gente busque Ele por amá-lo.
E o que vai manter o nosso coração aquecido no amor é a leitura da Bíblia, é a palavra de Deus ainda queimando em nosso coração, porque quando ela queima nosso coração, significa que Jesus ainda está perto. E por que é que a palavra de Deus queimou o coração desses discípulos? Número 1, porque eles eram discípulos. Eles eram discípulos de Jesus. Quando você vai para João, capítulo 8, versículo 31, Jesus fala para os judeus que estavam começando a acreditar nele: se vocês permanecerem, perseverarem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Quem é que pode ser discípulo de Jesus? Quem é que consegue ser discípulo de Jesus? Aqueles que permanecem na palavra. Então preste atenção, quando Jesus começou a andar com aqueles homens, embora eles não perceberam com os olhos físicos que era Jesus, quando ele começou a falar, alguma coisa testificou no coração deles. O coração começou a queimar. E por que começou a queimar? Porque aquele homem estava falando e algo estava testificando. Porque o que ele estava falando, eles passaram 3 anos e meio ouvindo. Eles passaram 3 anos e meio ouvindo Jesus, andando com Jesus. Então é por isso que quando Jesus começou a falar, quando Jesus começou a pregar, começou a ensinar as Escrituras, queimou no coração dele. Tem gente que quer que Deus fale, tem gente que quer, quando está lendo a Bíblia, que Deus dê respaldo, que Deus dê revelação da palavra, que Deus comece a revelar algumas coisas, e Deus não faz. Sabe por que não faz? Jesus falou assim, ó: o Espírito Santo vai lembrar a vocês tudo aquilo que eu vos falei. Então a pessoa lê um versículo da Bíblia e ela não tem respaldo, ela não tem contexto, a palavra ela não assenta no coração dela, porque ela não tem costume de ler a palavra, ela não debruça, ela não medita. Tem gente que chega assim: pastor, já li a Bíblia toda e eu não entendo nada. Lê como ler uma revista. Você precisa deixar queimar, meditar, ter costume. Você precisa se disciplinar e perseverar e continuar lendo até que isso comece a ser parte da sua vida. E aí quando ele começar a falar com você, vai testificar aqui dentro. Alguma coisa vai testificar, vai queimar mais forte. Por quê? Porque já tem palavra de Deus dentro de você. Os discípulos, embora não estavam vendo Jesus fisicamente, mas quando Jesus começou a falar, alguma coisa começou a queimar dentro deles. Puxa, deu saudade. E depois eles questionaram um com o outro: gente, como é que a gente não percebeu? Queimava o nosso coração, a mesma coisa que acontecia quando ele pregava para nós, quando ele estava nos ensinando, aconteceu a mesma coisa. Não podia ser outro homem, tinha que ser ele, tinha que ser Jesus. Nós precisamos ser discípulos, irmãos. Jesus falou assim: aquele que permanecer na minha palavra, se você permanecer na minha palavra e eu permanecer em você, você vai pedir tudo em meu nome e eu vou fazer. O que é permanecer na palavra? É você não deixar que nada seja mais forte do que a palavra de Deus na sua vida. Alguma coisa está acontecendo, tua alma está dizendo, você está angustiado, ou algum problema, ou alguém vem com uma filosofia, com uma doutrina diferente, e você diz: não, na palavra o Senhor diz é isso, eu vou ficar com a palavra. É você não ficar substituindo a Bíblia com outras coisas, aí você permanece na palavra. Existem muitos caminhos, irmãos, de engano por aí. Existem muitos caminhos de engano por aí. As pessoas não estão buscando se aprofundar em Deus pela leitura da Bíblia. Aí fica muito fácil, se elas descobrem, se de repente eu trouxer lá do monte onde eu oro, ali perto de casa, onde eu vou de vez em quando orar, se eu começar a trazer umas pedras de lá e dizer: irmãos, essa pedra aqui eu trouxe lá do monte onde eu estou orando, vem, leva essa pedra para a tua casa, porque ela vai levar uma unção para a sua vida. É mais fácil as pessoas acreditar nisso e levar, do que acreditar que meia hora de meditação na Bíblia, ela vai ter um resultado. E está cheio de ambientes onde as pessoas vão pegar alguma coisa que lhes estão oferecendo e elas não querem arder o coração na palavra. Jesus falou: você tem que permanecer na minha palavra. Nada pode substituir a palavra de Deus. Quem diz amém? Quem diz aleluia? E olha que nós cremos em atos proféticos, cremos naquilo que a Bíblia diz. Se você trouxer uma peça de roupa de alguém, eu vou orar, eu creio que a unção vai. Se você trouxer alguma coisa para a gente ungir, a gente vai ungir. E nós cremos na força, até a sombra de Pedro curava.
porque havia uma unção ali. Nós cremos em tudo isso. Mas a partir do momento que essas coisas começam a substituir a tua busca pela palavra, meu irmão, você está se desviando. Nós precisamos buscar sentir a palavra queimando em nosso coração. Ah, recebi uma bênção, foi maravilhoso, mas peraí, verifique, o teu coração está queimando? O teu coração está queimando pelo Senhor? Você está de fato, de verdade, experimentando o arder da palavra no coração? Seja um discípulo verdadeiro. Seja um discípulo. E ser discípulo, irmão, é muito mais do que ser crente de uma igreja. Eu liberei uma palavra no YouTube sobre isso esses dias. Membro de igreja ou discípulo? Tem muita gente que é bom membro de igreja. Dá o dízimo, não perde um culto. Se a igreja tem alguma estratégia de movimento, cumpre direitinho. Mas, em relação a Jesus, zero relacionamento. Zero queimar, zero amor. Muita gente tentando arrancar de si o nada que tem para dar para os outros. Não tem relacionamento com a palavra, não conhece a palavra, não é profundo, não busca, não arde. Isso tem me incomodado muito no reino de Deus. Por que algumas igrejas que começaram em avivamento hoje estão brigando por poder? Algumas igrejas históricas. Sabe o que aconteceu? Os primeiros líderes queimaram. Os primeiros líderes queimaram na presença de Deus, no jejum, na oração, na leitura da Bíblia, pagando o preço, no quebrantamento, no choro, clamando pelas almas. Deus fez pá! Deus explodiu o ministério. Aí lá na frente cresceu, virou uma estrutura. Aí lá na frente começou a se levantar um monte de obreiros crus. Diga cru. Diga cru. Um monte de obreiros crus querendo colocar uma gravatinha aqui, um terno, subir no altar e trabalhar. Querendo emprego, querendo status. Não aprenderam a clamar, não aprenderam a chorar, não aprenderam a se queimar pela palavra, não aprenderam a jejuar. Mas eles fizeram um cursinho de teologia e querem, de maneira cru, fazer a obra de Deus. Aí o ministério, que poderia ser uma explosão de avivamento, apagou o fogo. Tem um monte de ministério com nome de ministério que começou em avivamento, que quando eu vou pregar lá, eu vou falar de avivamento, eu estou falando grego. Ninguém entende. Falar em línguas é proibido, já virou proibição. Buscar a Deus, chorar, se quebrantar, acabou. Por quê? Porque virou uma estrutura. As pessoas querem um altar, uma gravatinha aqui, uma Bíblia, pregar um emprego. Aí Deus não entra em estrutura. Deus não entra em religiosidade. Deus entra onde tem coração quebrantado. E eu sei que eu estou falando aqui, eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu estou diante de muitos futuros pastores, evangelistas, homens e mulheres de Deus que vão arder na obra de Deus. Lembrem-se do que eu estou falando. Esse ministério vai crescer, esse ministério vai explodir. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer realmente espaço para ser um obreiro, para ser um pastor neste lugar. Aprenda o que eu estou falando. Se amanhã um dia você colocar uma gravatinha, se amanhã você tiver a oportunidade de Deus te enviar para outra cidade, saiba que assim como alguém está morrendo hoje, assim como alguém está tentando se queimar, assim como alguém está tentando se quebrantar, está deixando a palavra queimar, está jejuando, está orando, está chorando pelas almas, tu tens que continuar a obra. Não pense que porque você está no ministério, você vai para uma cidade e lá Deus vai fazer. Não vai se você não pagar o preço. Está cheio de obreiros dentro de estruturas e os demônios estão rindo da cara deles. Porque quando o discípulo começa a parar de queimar, Deus não pode usá-lo mais. Porque Deus é fogo e Deus só usa quem está no fogo. Número 2, por que esses homens tiveram o coração queimando na palavra? Porque eles se comunicavam, eles se dedicavam nas coisas do reino de Deus. Eles dialogavam a respeito de Jesus. A Bíblia diz, aqui, a partir do versículo 15, enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles
pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que eles indagou: quais? E eles começaram a lhe explicar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes, eles foram explicando. Preste atenção, Jesus chega até perto deles e pergunta: ei, o que vocês estão falando aí? Estão falando de quê? E sabe o que eles estavam falando? Sabe de quem eles estavam falando? Da única coisa que preocupava o coração deles. Eles estavam falando de Jesus. Eles estavam comentando sobre Jesus. Eles estavam dizendo: gente, olha, cara, você lembra Cleopas? Você se lembra das palavras, das profecias que ele liberou, dos milagres que ele fez, dos mortos que ele ressuscitou? Como é que ele pôde morrer? Como é que pode ter acontecido? Como é que os nossos líderes de Israel não o reconheceram como o Messias, se ele é o Messias? Aí Jesus entra bem no meio desta conversa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer que a palavra arda no seu coração? Você quer sentir o poder da palavra de Deus na sua vida? Amém? Fale de Jesus. Invista tempo conversando sobre a pessoa de Jesus. Às vezes, a gente vem para o culto e tira esse tempo para ouvir sobre Jesus. Vai para uma casa de oração, aquele é um tempo em que a gente fala de Jesus, comenta sobre isso. E nas tuas rodinhas, onde não é casa de oração e nem é o culto, você fala de quê? Você dá notícia de quê? Pastor, a gente fala dos filmes, a gente fala das novelas, a gente fala do Bolsonaro que acabou de ir a Israel. É disso que você fala? Então teu coração não vai queimar. Se nós queremos que o Senhor Jesus venha falar conosco, nós precisamos comentar a respeito dele. Ele deve ser o centro, ele deve ser o assunto mais importante das nossas rodas. Eu posso ouvir um aleluia? O apóstolo Paulo diz: olha, quando vocês se reunirem, algum tem salmos, outro tem uma profecia, uma revelação, falam mutuamente para edificar uns aos outros. Nós precisamos comentar a respeito da obra de Deus. Você precisa sentar na sua casa com a sua esposa, com seus filhos, ou em alguma conversa, e ter aquele momento em que se fala de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, Ele vem, se apresenta. Daqui a pouco você sai dali: meu Deus, que conversa boa, saí todo queimando, meu coração está pegando fogo aqui. Por quê? Porque quando a gente para falar de Jesus, Ele se apresenta, Ele vem estar perto da gente. Nós precisamos ser um povo apaixonado, não um povo religioso, um povo que se concentra para se lembrar de Jesus só quando vem na igreja. Está errado. Nós precisamos ser um povo que vive o tempo todo falando de Jesus. Amém? Porque se Ele é o assunto mais importante da sua vida, Ele vai. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, pregue em tempo e fora de tempo. É melhor perder amigos que não querem mais ouvir mais uma vez você falar de Jesus, do que você ficar lá perdendo tempo quando o outro sedento está esperando por você. Não vou falar mais de Jesus não, porque eu já perdi minhas amizades. Você não sabe quanta gente sedenta esperando que alguém venha para falar de Jesus. E no mais, se Jesus não é mais importante para você do que os seus amigos que não aguentam mais ouvir falar sobre Jesus, então você não está pronto para carregar a sua cruz. Então você não é discípulo. Se no ambiente onde você está não cabe Jesus, também não te... Ou cabe? Cabe? Se o ambiente onde eu estou não cabe o meu Jesus, também não me cabe. Moody, quem ouviu falar de Moody? D.L. Moody. Ele fez um compromisso de todo dia falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. E um dia, quando ele vai deitar na cama, quase meia-noite, ele se lembra de que não falou de Jesus para ninguém. E ele saiu desesperado, estava chovendo. E chovendo, não tem ninguém na rua, quase meia-noite, tinha ninguém na rua. Ele anda, de repente lá vem um homem com guarda-chuva. Ele chega, agarra no guarda-chuva desse homem e diz: você me dá uma carona? E o homem diz: tu já pegou a carona.
E aí ele começou a andar debaixo do guarda-chuva do homem. Ele perguntou: já ouviu falar de Jesus? Ele ama você, ele tem um propósito na sua vida. Aí o homem parou: olha, é o seguinte, se tu quiser carona, é sem Jesus. Sem Jesus você vai na carona. Com Jesus você fica na chuva. Ele disse: se Jesus, não posso ir com Jesus, eu não posso ir também com você. Foi embora. E desde que aquele homem, parece saber do endereço dele, que quando foi 5 da manhã, aquele homem bateu na porta do Moody. Quando ele abriu a porta, era o homem do guarda-chuva. Ele disse: o que você quer aqui, meu amigo? Ele disse: meu amigo, me fala daquele Jesus, porque ele passou a noite inteira sem deixar eu dormir. Me diga logo o que você tem que dizer sobre ele. Então, Jesus precisa ocupar os lugares mais importantes da nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Jesus entra no ambiente de homens que estavam falando dele. E ainda pergunta: o que é que vocês estão falando? Estão falando do homem que é o assunto do momento, rapaz. Você não viu nos jornais? Você não viu o que está passando aí em todos os cartazes do Facebook, do YouTube? Só dá homem. Quem é um homem? Jesus de Nazaré, o homem poderoso em obras e em palavras, diante dos homens, diante de Deus, e nós esperávamos que ele ia reinar em Israel, matar o homem. Aí Jesus começa a dizer: mas não era isso, era imprescindível que isso acontecesse. Não estava escrito em Moisés, nos Salmos, no profeta, que ele tinha que morrer em prol do povo? E ele explica. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Ei, está com falta de conhecimento da palavra? Está sem entender direito? Cata uma turma e começa a ler, começa a tentar discutir, que Jesus vai entrar em cena e vai começar a explicar a própria Bíblia para você. O problema nosso é o seguinte: papai, não estou entendendo. Uma hora você não vai entender mesmo, você não pode parar. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, além da minha leitura ser uma negação, eu não entendia muita coisa. E tinha um momento que eu tinha vontade de jogar a Bíblia na parede de raiva. Que eu lia, nem sentia nada e nem entendia nada. Mas o Espírito Santo foi trabalhando em mim, e eu fui perseverando, até que um dia, minha esposa saiu de casa. Ela saiu de casa, e eu tinha lido, fui tentar ler um versículo, viu, Zacarias? O Eloy me ajudou muito, o tio do Zacarias. Eu fui tentar ler um versículo, irmão, e não conseguia ler, tropeçava, eu fiquei com raiva e com vergonha. No outro dia, minha esposa saiu de casa e disse: eu quero ver se eu não aprendo a ler esse trem aqui. E comecei a ler, de Mateus. Daqui a pouco eu estava lendo, quase que pregando. O Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito. Irmão, quando eu cheguei no 5º capítulo, eu comecei a sentir um fogo no meu coração. Um rio, alguma coisa passou dentro de mim. Eu senti um poder da palavra dentro de mim, que aquilo me cultivou. Aí eu viciei. A Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino de Deus, mas viciado na palavra entra. Viciado na Bíblia, dependente da Bíblia. Eu comi a Bíblia. Minha esposa chegou, eu nem vi que ela chegou. Eu lendo, outro dia lendo. Eu estava agora lendo por prazer. Eu estava lendo porque agora eu estava sentindo, parece que tinha sabor. Assim como Jó fala no capítulo 37. Como o meu paladar degusta a comida, os meus ouvidos provam a tua palavra. Eu estava sentindo o sabor da palavra na minha alma. Aí pronto, rapidinho eu já estava virando pregador. Então nós precisamos comer a palavra, amar a palavra e falar da palavra. Eu pegava a Bíblia com minha esposa e ficava lendo. Eu li um versículo, ela lia outro. Eu li um versículo, ela lia outro. O que a gente não entendia, a gente anotava. Chegava para o nosso pastor com 25 itens que nós não tínhamos entendido na Bíblia. Explica aqui para nós, pastor. Aí ele explicava, simples de se entender. Mas aquilo foi queimando o nosso coração. Esse foi o nosso seminário, de verdade. O teu coração vai continuar queimando se você fizer da Bíblia o teu livro de cabeceira, se você fizer da palavra de Deus, de Jesus, da pessoa de Jesus, o assunto mais importante. Estou dizendo que você agora vai ser quadrado, que você não vai falar de outros assuntos. Eu falo de outros assuntos, mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se eu passar 15 minutos do lado de uma pessoa e ela começar a conversar comigo, eu já começo a sentir uma cobrança aqui dentro de mim. Essa pessoa não pode sair daqui, eu não posso me despedir dessa pessoa sem deixar o meu recado. Não posso. Corrói a alma, corrói. E às vezes eu entro em certas conversas só para ganhar o coração da pessoa e entrar com Jesus. Pá! Você entra num ambiente, já diz logo que é crente.
já deixa claro que é crente, para você não correr o risco de ser tentado a ficar com vergonha de pregar a palavra. Já diz logo que é crente. Eu sou pastor. Uma vez eu estava ali no centro da cidade fazendo um serviço lá numa fila para filha do tio da minha esposa. Eu estava lá tentando resolver aquela questão lá, e ali começaram a discutir sobre religião, e começaram a falar mal dos evangélicos, começaram a falar mal dos pastores na minha frente, e eu aqui na fila, que o cara me atendendo, aí tinha um meio que parecia que ele visitava a igreja, estava querendo defender, mas não tinha respaldo, e lá um senhor de 60 anos descendo a lenha, que todo pastor é ladrão, e que isso e aquilo, negócio de igreja, que negócio de Jesus e tal e tudo. Irmão, eu entrei, não foi com um punhal não, eu entrei foi com a espada de Golias. Eu me tremia todinho, só de raiva. Pior, sabe o que acontece? Que quando acontece isso comigo, eu escandalizo. Eu não consigo falar, não, irmão, aqui, ó, seguinte, mas, ó, presta atenção. Não. Então você está falando mal dos pastores, me diga uma coisa, você está generalizando, diz que todo pastor é ladrão. Se o teu médico, ou teu pai é médico, tua mãe é médica, e um médico é carniceiro, tua mãe e teu pai tem que levar a culpa por causa dele, ele também é carniceiro. E comecei a dar alguns exemplos. Não, meu irmão, eu sou pastor, tu está falando, você não sabe nem o que você está falando, você não sabe nem o que significa ser um pastor, você não sabe o que significa a Bíblia, você não sabe o que significa ser evangélico, você não sabe o que significa ser seguidor de Jesus. E aí, pá! O homem ficou vermelho, quase que me para, moço, para, eu tenho que trabalhar, tu vai ter que agora me ouvir. Fui alugar estava procurando um prédio, quando a gente achou esse prédio aqui, eu fui na Águas Limpas. Aí eu entrei lá, caçando um prédio lá, tinha uma sala grande lá e tal, eu comecei a conversar com um homem que estava responsável para... Eu disse, eu sou pastor, quero alugar um local aqui para a igreja, 2 dias por semana e tal. Aí o homem, ele nem quis compreender a conversa, ele primeiro quis falar de Bíblia. Ele disse, rapaz, você é pastor, né? Pois é, rapaz, pois sabe que eu não tenho coragem de ler a Bíblia? Eu disse, por quê? Não, porque se eu ler a Bíblia, eu vou ter que obedecer. Como eu não consigo obedecer, por que você consegue obedecer? Não, porque eu dou meus pulos, eu não consigo ser fiel à minha esposa e tudo. Irmão, eu entrei bem na veia. Eu disse, não importa se tu lê a Bíblia, se tu não lê, se tu conhece, se tu não conhece, tu vai para o inferno do mesmo jeito. Mas como assim? Não importa. A tua chance é conhecer a Bíblia e tentar mudar a tua vida. Porque se tu não conhecer, tu vai para o inferno do mesmo jeito. Porque não é salvo quem é inocente, é salvo quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Rapaz, sabe como minha mãe me chama de vez em quando para ir mesmo? Eu acho que eu vou lá. Meu amigo, tu está perdendo tempo. Tu não pode morrer antes de tu se converter. Então a gente precisa falar de Jesus, ele tem que ser o centro. Eu não aluguei, não tive êxito nenhum, mas eu saí feliz porque eu cumpri um objetivo. Eu preguei o evangelho para um homem que não sabia nem se podia ler a Bíblia ou não. Olha que êxito. Abra a tua boca. Abra a boca. Abra a tua boca. A Rebeca do jeitinho dela aqui na escola, né? Jeitinho mansinho e tal, tudo. Resultado, Mariana está aqui. O Rômulo está aqui, os colegas de aula dela, pastorinha desde cedo. Desde cedo. A gente tem que ganhar almas para Jesus, tem que falar de Jesus. E saiba que quando você estiver comentando, falando sobre Jesus, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar em cena. Ele vai perguntar, ei, o que vocês estão falando de quê mesmo? Não é assim não, besta, é desse jeito, deixa eu te mostrar. Jesus vai nos ensinar a Bíblia quando estivermos comentando sobre ele. Quem diz amém? Número 3, por que a palavra ardia no coração daqueles homens? Porque eles tinham um coração de hospedeiros. A Bíblia diz que quando Jesus fez como quem ia para mais longe, eles disseram, fica aqui, está muito tarde. Não, vamos embora, eu tenho uma missão. Não, fique aqui. Se fosse um piauiense mesmo, daqueles bons, né? Faria igual a gente faz. Tá, tu vai para onde? Vou ficar aqui, meu amigo, ficar aqui. A gente faz assim? Não, tu não vai não, segura na mão. Por que eles pediram para Jesus ficar lá? Porque eles sentiram que aquele homem tinha uma unção. Nós precisamos ser hospedeiros da unção. Nós precisamos hospedar a unção em nossa casa. O que significa isso? Ter um coração aberto para os ungidos do Senhor. A Bíblia diz que Eliseu era um ungido do Senhor. Ele passava na frente da casa de uma mulher e ela olhava para o marido e dizia,
vejo que esse homem que está passando é um santo homem de Deus. E ele passava e ela dizia isso. Um dia ela olha para o marido e diz: marido, vamos fazer um negócio para esse homem. Vamos construir um quarto aqui em cima. Todas as vezes que ele passar, a gente convida ele para ficar hospedar na nossa casa. E olha que o marido concordou. Fizeram um quarto. Próxima vez que vem Eliseu e Geazi, a mulher diz: olha, fizemos um quarto só para você. Fica aqui na nossa casa. Eliseu ficou. E juntamente com Eliseu, um ano depois, teve um filho. Ela era estéril. Ela foi abençoada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Hebreus que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Nós precisamos hospedar os homens de Deus, aqueles que carregam a unção. De repente você não vai hospedar na sua casa, que você não vai ter oportunidade, mas hospedar no Corá, você precisa amar aqueles que são ungidos pelo Senhor. A Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Sabe por que ele não matou? Sabe o que ele disse? Eu não tocarei nos ungidos do Senhor. Ele não disse: eu não tocarei em Saul. Saul é o rei. Não, o ungido, ele colocou a unção na frente. A preocupação de Davi era sobre a unção. Saul estava perseguindo ele, querendo matar ele. Saul estava indo atrás de feiticeira, mas Davi disse: eu não tocarei no ungido do Senhor. Foi o próprio Davi que escreveu: não tocareis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Davi considerava e honrava a unção. Pastor, mas isso é bíblico para o Novo Testamento? E não? Mateus capítulo 10, versículo 40 em diante, Jesus fala: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que recebe um daqueles que me enviou, a mim me recebe. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um discípulo na qualidade de discípulo, receberá galardão de discípulo. Deixa eu dar um recado aqui para a igreja. Hoje é culto de doutrina. Hoje é culto de ensinamento. Eu não sei que nome eu daria para um culto desse. Presta atenção, culto da palavra. Culto da palavra. Presta atenção, deixa eu dar um aviso para você. Não abra a tua boca para difamar os ungidos do Senhor. E eu estou falando aqui com muita tranquilidade, porque os irmãos sabem que eu não ando me protegendo. Eu não estou falando de mim apenas. Eu estou falando de todos aqueles que você sabe que estão carregando uma unção. Não cometa a loucura de abrir a tua boca para falar mal dos homens de Deus. Porque você poderá estar tocando na unção. Se você começar a difamar um homem sobre quem a unção de Deus está agindo, você não tem ideia do quanto isso pode ser ruim para a sua vida. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você abre a boca para amaldiçoar alguém que está dentro da característica de filho de Abraão pela fé, que é ungido do Senhor, a maldição que você lança, volta. Se alguém te amaldiçoar, não se preocupe, não se defenda. Deus falou assim: ó, se alguém te amaldiçoar, eu vou devolver a maldição para ele. Sou eu que te protejo. Mas eu estou falando com as ovelhas. Não abra a boca para falar mal dos ungidos do Senhor. Pelo contrário, hospede. Se tem alguém que está na unção, mas você não concorda com alguma coisa, você não é preciso engolir tudo. Mas deixe que ele vai dar conta diante de Deus daquilo que ele está fazendo. Amém, queridos? Você vai preservar a sua boquinha, vai se guardar de falar mal dos ungidos do Senhor. Porque eu vejo uma turma hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa onda de pregadores no Brasil, que usam o YouTube, usam as redes sociais e usam os púlpitos para ficar difamando os outros pregadores, eu vou dizer uma coisa para você. Eles descobriram que dá fama. Eles descobriram que quando eles expõem os outros, eles começam a atrair seguidores para eles. Espere para ver o final desse povo. Os caras estão ralando, os caras estão chorando pelas almas, estão lutando para manter o ministério de pé. Aí vem um bonitinho, porque não concorda com ele, desce a lenha, aponta o dedo e fica difamando para matar no coração de outras pessoas aquela pessoa. Se você percebeu que um vídeo que você abriu, um pregador que você ouviu, está só apontando, dando o nome de pregadores e falando mal dos pregadores, não escute ele, para você não se compactuar e não ser conivente com o erro dele. Percebeu que o cara está ganhando fama só falando mal dos outros? Exclui ele do teu disco. Escute
quem tem boca para abençoar. Irmão, em terra de cego, quem tem um olho vira rei. Os caras começam a expor, começam a dar pontos teológicos que ele acredita, que pode ser até que seja uma heresia para ele, mas ele acredita naquele ponto. Aí fica dizendo que os caras são hereges, que os caras são isso. Os caras metem a lenha nos pentecostais, metem a lenha nos avivalistas, e você está lá engolindo, porque o cara tem uma certa convicção naquilo que ele aprendeu. Aí ele se acha no direito de falar mal dos ungidos. Meu irmão, se você não concorda, fecha a tua boca, procure uma outra fonte. Procure o pastor Zezinho. Vai ter alguma coisa para você ouvir, mas não fale mal. E se alguém te mandar um vídeo de alguém expondo os pregadores, expondo os avivalistas, expondo quem quer que seja, não fortaleça isso, isso não vai fazer bem para você. Esses homens, eles poderiam ter... Rapaz, é o seguinte, nós estamos cansados, a gente está saturado, decepcionado, estamos frustrados, aconteceu um negócio aí, então, fica na tua, vai o teu caminho. Não, aqueles homens hospedaram Jesus, eles hospedaram Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, só fortalecendo isso. Quando Jesus manda um recado para as igrejas da Ásia, ele não manda um recado para as ovelhas. Ele até cita umas situações que acontecem, uma mulher com o espírito de Jezabel, papapá, mas quando Jesus manda recado para as igrejas da Ásia, ele manda recado para os pastores, o anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Filadélfia. Ele manda para os pastores. Para a igreja última ele diz: ei, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, serei ele comigo. Deixando claro que quando o líder, o anjo da igreja, não é morno nem frio, mas é quente, o próprio Jesus está ceando com ele, está morando com ele, faz parte da vida dele. O que acontece no ministério, o que acontece no rebanho, acontece a partir do que ele faz no líder. Estou dizendo isso por quê? Porque quando você abre o coração para receber o que Deus manda, o que o seu pastor ensina, o que o seu pastor prega, quando você abre o coração, você não está abrindo o coração para um homem, você está abrindo o coração para o próprio Jesus. Porque é o próprio Jesus que está nos altares das igrejas, usando os anjos para pastorear suas ovelhas. E tem muita gente que fica criticando, que fica resistindo, que fica encontrando defeitos. Sabe o que acontece? Se esfriam, a palavra não queima no coração. Eu já, ao longo desses 20 e tantos anos na igreja, vi muito isso. Alguém diz assim: rapaz, saiu do culto, a palavra queimou meu coração. Essa palavra, olha, o pastor, o pregador falou uma coisa que foi decisiva para a minha vida. Deus mudou a minha vida. Aí vem outro, nem gostei da palavra, senti nadinha. Nadinha. Aí você vai observar, aquele que diz que sentiu, tem afinidade com o pastor, gosta do pastor, honra, acredita. O outro tem dificuldades, tem umas certas resistências. Resultado? Jesus não pode queimar o coração dele. Por quê? Porque ele não honra a unção, ele não hospeda no coração. E eu sou muito tranquilo com isso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim, bem cá entre nós. Só para nós aqui. Já orei para muita gente que disse: pastor, eu senti que alguma coisa está me chamando daquele ministério lá. E quando eu percebo que é realmente, né, verifiquei que ela não está com raiva de ninguém, não está brigada com ninguém na igreja, que o motivo que ela está saindo não é por causa que o diabo está tentando tirar ela, mas porque realmente ela está sentindo alguma coisa melhor lá de Deus, eu já tenho abençoado e envio. E outras pessoas que chegam: pastor, senti que meu tempo acabou no outro ministério, Deus está me chamando para cá, eu abençoo e tal e tudo. Tudo isso acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ficar muito à vontade. Eu não sou o salvador de ninguém. Eu estou aqui como pastor facilitador para te ajudar a andar com Jesus. Mas quem morreu por você foi Jesus. Ele é o sumo pastor. O que eu entendo? Que quando uma ovelha muda de uma igreja para outra, a não ser que ela for para um ambiente de heresia, mas quando ela muda de uma igreja para outra e ela vai ser abençoada lá, ela não perdeu. Eu posso ter perdido uma ovelha
que eu tinha estima, que eu gostava, mas o reino não perdeu e Jesus não perdeu. Ela continua sendo pastoreada pelo pastor dela, que é Jesus. Então, se uma pessoa está no ministério e não consegue ter afinidade com aquele líder, ela não vai ser abençoada, porque não vai chegar no coração dela, ela não consegue honrar. Se você chegar aqui, ó, pastor, eu não estou conseguindo, aconteceu alguma coisa, está criando resistência, eu não consigo te engolir mais, pastor. Se eu não consigo te engolir mais, a palavra não toca mais. Se a palavra não toca mais, venha conversar comigo, não vai embora não. Vamos conversar, vamos orar junto. Tiver que pedir perdão, peça, mas tu também tem que pedir perdão, se tiver que pedir. E a gente se dialoga, viu que não tem jeito, eu te abençoo. Porque melhor você ir para um outro local onde você vai ter o coração aberto para receber uma unção que vem do altar, do que você ficar aqui e eu ver com os meus próprios olhos você morrendo. Eu já vi muita gente desviando da igreja, porque começa a ter dificuldade, às vezes nem com o pastor, mas com outro irmão, fica ali, não consegue se resolver, quando pensa que não tem mais força para vir para a igreja. É muito real isso. Se você não honra, se você não consegue hospedar no teu coração aquela liderança, aquela igreja, aquele jeito da igreja, aquele ministério, você vai morrer, porque você vai deixar de queimar. Você não vai conseguir mais sentir a palavra fluir no seu coração. Amém, queridos? Estou falando com gente madura. Todo mundo tem maturidade para ouvir isso? E não achar que, vou para casa, pastor, agora começou a mandar todo mundo ir embora. Pelo amor de Deus, se for embora, eu vou para onde? Se for embora, eu vou fazer o que da vida? Então não vai embora não, pelo amor de Deus, fica aqui. Tem que aguentar aqui até o final. Mas abra o coração. Porque às vezes, a gente está aqui pregando. Presta atenção, irmão, assim ó. Tem dia que eu preparo uma mensagem que eu digo, meu Deus, o fogo vai cair. Aí chega no final, eu mesmo percebo que, meu Deus, cadê o senhor? Para onde o senhor foi? E tem dia que eu estou aqui na peleja, meu Deus do céu, não vai para lugar nenhum. Eu venho para o culto, se meu Deus, se o senhor não fizer. Aí quando chega aqui, aquele rebuliço. Fica assim. Aí tem culto que eu sinto a presença de Deus é forte aqui comigo, mas eu percebo que parece que não chegou lá no coração do povo. O povo não conseguiu compreender, não pegou não o fio da meada. Aí tem culto que é uma peleja, eu não sinto nada. Aí quando, de repente, aí começa a me dizer, pastor, mudou minha vida. Pastor, Deus me transformou. Eu não entendo nada. Que pode? Então, meu irmão, mantenha teu coração aberto. Porque quando você menos esperar, Jesus de repente aparece e começa a fazer. Tenha o coração aberto. Hospede a unção. Quando perceber que Jesus está indo embora, Senhor, vai não, fica aqui em casa. Percebeu que alguma coisa está te atraindo demais, está substituindo a leitura da Bíblia, a oração, a busca por Deus. Percebeu que a fome está acabando, você tem que se desesperar, dizer, Senhor, não vá não, fica aqui. Não, mas eu tenho um monte ali que está precisando de mim. Senhor, não fica aqui essa noite, está muito tarde. Se o Senhor for embora eu morro, fica aqui. Nós precisamos ser espertos o bastante para quando perceber que o fogo está apagando, a gente pedir para o socorro, Senhor, vem. Essa linguagem, esse tipo de pregação para os pregadores tradicionais, para os reformados, é uma morte. Chamar o Senhor quando Ele já está. Quando surgiu aquela música, eu quero é Deus. Lembra? Quem lembra? Quase ninguém, né? Um monte de críticos de plantão começaram a criticar. Eu quero é Deus. Eu quero mais. Isso é uma heresia, porque Ele já está dentro de nós. Religioso. Meu irmão, chame até você perceber que Ele encheu todo o teu quarto. Até você perceber que o ar ficou grosso. Que a atmosfera do céu desceu. A partir do momento que você se dá por satisfeito, sem simplesmente vir na igreja, eu vou dizer que você virou religioso, você está à beira da morte espiritual. Ainda tem aqueles que se escondem atrás de uma expressão. Eu não preciso sentir nada, não preciso sentir nada. Eu já sabendo que Deus está aqui já é o suficiente. É só um pretexto para quem não quer dar a cara a bater e reconhecer
que o vazio da presença é culpa nossa, e que nós precisamos fazer algo a mais para tê-lo. E para terminar, a palavra vai queimar no coração daqueles que, além de hospedar o Senhor, o traz para a intimidade. A Bíblia diz que Jesus se revelou para eles no partir do pão. E cear, comer junto para o judeu, é o mais alto grau de intimidade. As pessoas podiam hospedar alguém, fala, pode dormir, você está cansado, fica lá dormindo. Mas quando o dono da casa chama para a mesa, e vê que o judeu tinha todo um ritual para comer, eles lavavam as mãos, eles não comiam sem orar, era aquela coisa, a hora da comida era a hora sagrada, então só sentava na mesa quem tinha dignidade. Eles chamaram Jesus para comer, vem comer com a gente. E quando Jesus partiu o pão, deu graças a Deus, os olhos dele se abriram. Deixa eu dizer uma coisa para você, além de trazer Jesus para casa, de pedir a bênção dele, nós precisamos trazer ele para a intimidade, para fazer parte das partes mais profundas da nossa vida. Aquela parte mais profunda, quando ele chegar lá, pau! A revelação vem de quem ele de fato é. Amém? Existe um ensinamento da oração comparado com o tabernáculo, o ensino do tabernáculo. O tabernáculo tem o átrio, o santo e o santo dos santos. Então, há um ensinamento, esse negócio uma hora vai me dar uma queda e vocês vão rir até umas horas, não é? Pensou o pastor caindo bem aqui, se enganchando nesse negócio aqui? Vai. Então, o que acontece? A oração, quando eu começo a buscar a Deus, decido buscar a Deus, eu vou passar por 3 períodos. O primeiro período é o período do átrio. É o momento onde faz o sacrifício, é o da carne. É aquele período onde você sente dor, orar é um peso. É aquela coisa, é aquela peleja para sentir um pouquinho de Deus. É aquele sacrifício. Deixa eu ir de novo no lugar secreto. Peleja. Por que o crente tem que fazer tanto sacrifício para sentir a presença de Deus? Aquele momento do sacrifício, é o momento do átrio, é da carne. Quando você quebra esse momento, porque cultivou, alcança o próximo estágio, que é o lugar santo, é o estágio da alma, é o lugar onde você não está mais sacrificando, não é mais um sacrifício, você está na presença de Deus. Agora você consegue ter prazer em louvar a Deus, em expressar. Alma é emoção, alma é expressão, então você começa a louvar mais a Deus, canta para Ele, é o momento que você dança até sem toque. Você nunca sentiu isso? Eu já senti, eu estou aqui orando e de repente eu começo, Senhor, está tão gostoso, tal, né? Então, é o momento que você canta, é o momento que você louva, magnifica o Senhor, é o momento da alma, é o momento da expressão. Se você perseverar durante um tempo, com intensidade nisso, aí você vai pular para um outro estágio, que é o estágio do Santo dos Santos, o estágio do Espírito. Lá você não sente mais necessidade de fazer sacrifício, lá por vezes você nem sente mais necessidade de louvar, lá você se sente satisfeito em apenas se sentir diante dele face a face. Esse é o tipo de oração chamada oração de contemplação. Precisamos contemplar o Senhor, passar tempo com Ele, meditando na formosura dEle, nos olhos azuis de fogo, nos seus cabelos brancos com uma branca lã, e às vezes dá um gemido assim, tal, às vezes nem precisa, e você sai porque você sentiu que a glória envolveu você, e nós precisamos ter esse momento da intimidade. Os discípulos, eles hospedaram Jesus, mas eles trouxeram Jesus para o momento da intimidade, e nesse momento Jesus se revelou para eles. Vai chegar um momento da tua oração, da tua busca de Deus, que você vai começar a enxergar Jesus como Ele é, o poder dEle, a glória dEle, a grandeza dEle. Você não vai ter que esforçar a tua mente para chegar lá nas mais altas nuvens, para ver se tem um reflexo de Jesus, não, você vai senti-lo face a face, vai ter noção da grandeza dEle, e Ele vai se revelar quem Ele é. E quando Ele se revela quem Ele é, sabe o que acontece? A gente toma uma decisão. Na hora que Jesus se revelou, que desapareceu, eles nem comeram. A Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque eles não tinham que ter saído de Jerusalém. Eles estavam indo para aquele rumo, para a casa deles, abandonando o propósito. Mas Jesus foi lá, se revelou para eles de volta. Na hora que se revela, eles voltam para o propósito, que era tocar o mundo com a mensagem do Evangelho. Aleluia!
Deixa a palavra queimar no seu coração, essa palavra vai te levar para uma intimidade maior. Jesus vai se revelar da maneira como Ele sabe que você precisa enxergá-lo. Quando isso acontecer, você vai começar a ter noção do propósito de Deus para a sua vida na terra. Vamos se colocar de pé? Algo muito parecido com isso aconteceu comigo. Eu era um pregador que vivia pregando de igreja em igreja, viajei muito para alguns lugares, São Paulo, fui para Vitória do Espírito Santo, né? E eu ia para os lugares como itinerante, ia ministrar louvor, pregar, fui pregar em várias igrejas, e aquilo deixava meio que confuso, porque eu não sabia se eu ia ser um pregador itinerante de igreja em igreja, ou se eu seria um pregador local. Aí uma semana eu decidi, não, vou ser um pregador local. Aí na outra semana, eu quero pregar, sair pregando no mundo todo. E aí eu ficava confuso, aí eu fiz um curso chamado Veredas Antigas. E Deus ministrou paternidade na minha vida. Quando Ele ministrou e me curou na paternidade, Deus se revelou a mim. Na hora que Ele se revelou para mim, que eu fui curado nessa área, sabe que foi a primeira coisa que veio ao meu coração? Convicção do meu chamado, convicção do meu propósito. Eu disse para outro pastor, você pode ir embora que agora eu assumo a igreja. Eu sei que agora eu sou pastor local. Eu sou um pastor para cuidar de um povo, para gerar paternidade sobre uma congregação. Acabou-se, nunca mais tive dúvida, nunca mais tive problema. Ah, pastor, então eu tenho que fazer o Veredas Antigas? Não. O Veredas Antigas não tinha funcionado na minha vida se eu não tivesse a vida toda buscando ao Senhor para Ele se revelar para mim daquela maneira. Tem gente que faz o Veredas Antigas, você pergunta, e aí como é que foi? Foi bom. Alguma coisa? Não. Tem gente que é ministrada, tem gente que não é. Lá Deus ministrou a minha vida especificamente. E eu estou aqui por causa disso. Senão até hoje eu estava sem saber. Eu sou um pregador de igreja em igreja ou eu sou um pastor para cuidar de um povo? Não sabia.